Segundo dados da ONU Mulher, a violência contra mulheres e meninas é uma grave violação dos direitos humanos. O impacto varia entre consequências físicas, sexuais e mentais, incluindo a morte. A violência tem consequências negativas para toda a família, para a comunidade e para o país. Décadas de mobilização da sociedade civil e dos movimentos de mulheres têm colocado o fim da violência de gênero no topo das agendas nacionais e internacionais. Em geral, não há iniciativas eficazes de prevenção da violência contra a mulher e quando ocorre, muitas vezes os culpados permanecem impunes ou são condenados a penas muito brandas. É preciso garantir a aplicação da Lei Maria da Penha, que já tem 9 anos. É necessário aumentar o acesso de mulheres e meninas vítimas e sobreviventes da violência para a rede de prestadores de serviços em todo o país. É preciso inovar também, criando oportunidades para abordar a violência obstétrica. Essas iniciativas são estratégicas e oportunas. E para avaliar a Lei Maria da Penha e as relações comportamentais entre homens e mulheres, hoje no Repórter Setorial Entrevista recebemos o advogado e jornalista José Carlos Cataldi, a enfermeira especialista em saúde da mulher Catarina Rodrigues e Simone Braça, que é pedagoga e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Pindamonhangaba. Eu começo perguntando para Simone. Simone, por que tantas mulheres sofrem caladas? Primeiro, porque muitas dependem financeiramente do parceiro. Nesse caso, o agressor. O agressor. Então, ela não tem como sobreviver, tem uma família para sustentar, não tem uma profissão. Então, a maioria se cala mediante isso. Segundo, essa mulher, ela tem medo das ameaças que esse agressor faz, prometendo: se você me denunciar, se você for à delegacia, eu vou te matar. E ainda tem aqueles mais ousados que dizem, subestimam a Lei Maria da Penha. Não vai dar em nada. Você vai me denunciar, eu pago uma fiança e acabou. Doutor José Carlos Cataldi, advogado, jornalista. Como advogado, o senhor confirma que a Lei Maria da Penha realmente encontra respaldo constitucional na prática? Jota, eu preciso fazer um preâmbulo, porque senão as mulheres vão me bater. Eu acho, em princípio, eu sou contra qualquer tipo de violência, tanto do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, de ambos contra os homossexuais, vice-versa. Acho que violência não pode existir na face da terra. Okay. Mas acontece que ela existe, então nós temos aí determinadas situações, e essa da Lei Maria da Penha que excepciona as regras, né? Ela traz para um contexto exclusivo uma determinada série de medidas. Então eu vejo que a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas que lei é essa se ela é diferente para alguns? A questão começou, eu era conselheiro da OAB no Rio de Janeiro e acompanhava, né, o movimento OAB Mulher, que foi onde tudo começou. Sim. Verificou-se que a mulher sofria discriminação no momento em que ia se queixar de alguma situação. Ela chegava diante de homens para contar coisas que seriam extremamente delicadas. E aí chegou-se à conclusão que devia haver uma delegacia de atendimento, de atenção à mulher. Quando devia haver um treinamento, uma capacitação das pessoas atenderem com respeito a qualquer tipo de pessoa, mulher, homem, gay, idoso, né? Então vão se fazendo exceções que acabam na prática levando a uma discriminação ainda maior, como a questão das cotas e tudo mais. Eu acho que devia haver rigor na punição. Porque o sujeito chega, vai lá, aí cumpre uma parte da pena, aí chega no meio, vai lá, solta o cara, bota uma tornozeleira e ele está pronto para fazer outras loucuras. Ou então passar o Natal com a mãe da gente ao invés de passar com a mãe dele, quando tem essas solturas. São coisas de um Brasil que tem lei demais. Tinha que ter rigor no cumprimento das penas e das sanções. Você concorda, Catarina?
Concordo. E assim, o que a gente viu que mudou um pouco da lei é que até então a mulher, ela ia lá à delegacia, ela fazia a denúncia. Aí via a coação do marido, do agressor. Aí ela ia lá e retirava a queixa. Agora, o interessante é que eles conseguiram mexer um pouco na lei, né, modificar e adaptar, a mulher não pode mais retirar a sua queixa. Só perante o Ministério Público, né, doutora? Então, isso acabou que deu uma segurança maior para elas e aí os homens começaram a prestar mais atenção. Mas isso também não inibe a mulher a fazer a queixa, uma vez feita, ela não consegue retirar? Ela consegue retirar só se ela for adiante. Mas aí ela corre risco também. Então, mas as estruturas, isso a gente tem que falar no âmbito do país de um modo geral. Vem melhorando, pouco, mas vem melhorando. Então, na hora em que ela denuncia, vem alguns respaldos para ela, alguns municípios já conseguem dar subsídio para essa mulher, outras não. Então, dependendo do município, infelizmente, dependendo do município, ela consegue ser respaldada. Ela consegue sair de casa, ela consegue ser afastada do agressor, dependendo do município. Como ele falou, dependendo da rigorosidade do cumprimento da lei, ela consegue ir adiante e se afastar desse agressor. Nós temos uma reportagem agora sobre esse tema, para ilustrar melhor o que temos discutido, e na sequência voltaremos ainda comentando a Lei Maria da Penha. Veja. Márcia foi casada por 17 anos e teve 4 filhos com o ex-marido. Nos últimos 2 anos da relação, ela sofreu agressões físicas e psicológicas, até que resolveu buscar ajuda na Delegacia da Mulher e foi amparada pela Lei Maria da Penha. O fim do relacionamento que ele não aceitou e não aceita até hoje, mesmo separados. Aí veio os tapas, os empurrões, entendeu? Aí eu decidi fazer uma queixa. Foi aí que a lei veio e ele teve que se retirar de casa. A Lei 11.340 é considerada pela ONU como uma das 3 melhores medidas de proteção à mulher no mundo. Ela leva o nome Maria da Penha em homenagem à biofarmacêutica que por 6 anos sofreu agressões do marido. Em uma delas ficou paraplégica. O agressor só foi condenado depois de 19 anos. Com a lei, houve avanços no combate à violência doméstica. Antes da Lei Maria da Penha, o agressor ele era obrigado só a pagar a culpa com uma cesta básica. Então, a Lei Maria da Penha extinguiu a cesta básica e instituiu a prisão. A outra inovação com a Lei Maria da Penha foi a agilidade nas medidas protetivas das mulheres, que isso foi feito com os juizados, né, para o combate específico à violência contra a mulher. Outra inovação é que a lei prevê 5 espécies de violência: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Em 8 anos, a Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, recebeu 470 mil ligações relacionadas a Maria da Penha. Em 2013, a violência física representou mais da metade dos casos relatados e a psicológica, 30%. A violência física é muito mais fácil de você datar o dia que aconteceu, o evento que aconteceu, e é até mais fácil você se reconhecer em violência, né? Quando acontece uma agressão física. A violência psicológica ninguém sabe quando começa, é aquela que vai começando aos poucos, vai minando aos poucos a autoestima. Uma pesquisa dos Institutos Data Popular e Patrícia Galvão mostrou que 98% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha. E para 86%, as mulheres passaram a denunciar mais os casos de violência doméstica depois da criação da lei. Mas especialistas afirmam que muitas vítimas ainda não denunciam os agressores por medo ou por não acreditarem na justiça. Essa mulher, muitas vezes, por causa de submissão, ela tem medo de tudo. O senso comum também fala que a lei não pegou, que não funciona, e muitas vezes elas já com esse senso comum, com essa mentalidade, às vezes não fazem ocorrência. A gente busca desmistificar também isso. Uma curiosidade é que homens que sofriam agressões também foram beneficiados pela lei. Uma decisão inovadora no sentido de proteger o homem é uma decisão que se atém ao objetivo da lei, ao espírito da lei. A ONG de Direitos Humanos, Sépia, pesquisou em 5 capitais como as instituições de segurança pública e justiça compreendem a Lei 11.340. Os resultados revelam que a maioria reconhece a importância da Lei Maria da Penha.
mas que a lentidão nos processos e questões culturais ainda são um impasse. Há uma série de fatores que interferem, o próprio fato de ser uma legislação nova. A aplicação, né, minuciosa dessa legislação, às vezes, não é ainda muito bem conhecida, né? Alguns juizados ainda se propõem a fazer conciliação, coisa que absolutamente não está na lei, ao contrário, né? Então, há às vezes uma incompreensão com relação às medidas protetivas, mas eu diria que, em geral, e isso é que eu acho que é o fundamental, há uma aceitação. Este é um assunto muito sério. O repórter setorial Entrevista está discutindo nesta semana justamente a violência contra a mulher e a lei que a protege, a Lei Maria da Penha. Agora, quando essa mulher é agredida dentro de casa e ela decide denunciar, quais são os passos que ela deve dar e quais os cuidados que ela deve ter? A Lei Maria da Penha, que dia 7 de agosto, né, ela está celebrando 9 anos da sua existência, ela vem para coibir, né, essa violência e dar uma proteção a essa mulher, como já foi dito aqui pelo nosso advogado, pela nossa companheira. Então, quando essa agressão física, ela não começa de um dia para o outro. Ela já houve, já veio a primeira violência emocional, a verbal. Começou com palavras, com discussões. Depois, então, ela vem e finaliza com agressão física. Seria o extremo. O extremo. Então, essa mulher que, na primeira agressão verbal, ela tem que se dar o respeito. Ela tem que dizer, olha, peraí, vamos parar por aqui. Hoje ela pode dizer, eu vou te denunciar. E ela deve procurar, se ela tem aquele medo, se ela está com medo desse agressor, que já chegou já num ponto já final, ela deve então procurar. Hoje em Pindamonhangaba tem a DDM, a Delegacia da Mulher, a doutora Elizabeth tem toda uma equipe que trabalha com ela para dar atenção. E existe também nas comunidades uma organização chamada Promotoras Legais, que são mulheres que fizeram um curso no Dandara. Hoje está esse curso na Santa Casa, aqui de Pindamonhangaba, que tem parceria com a OAB também. Então, essas promotoras legais, elas estão nos bairros para poder ouvir e aconselhar essa mulher. Então, o primeiro passo é ela procurar a Delegacia da Mulher. Doutor Cataldi, a Simone citou aqui as promotoras legais. Quando uma pessoa, uma vítima, não consegue constituir um advogado, não consegue pagar um advogado, como ela deve proceder? A Defensoria Pública está aparelhada para dar esse tipo de atenção e até fazer o encaminhamento jurídico em situações mais extremadas. Em alguns municípios, o Estado de São Paulo foi o último a criar a Defensoria Pública, porque, por incrível que possa parecer, a locomotiva do Brasil andou atrasado, né? Mas ainda tem uma defensoria claudicante, porque em alguns municípios ela não existe. Ela citou Pindamonhangaba, em Pindamonhangaba, por exemplo, não tem defensoria pública, mas tem a OAB suprindo a deficiência da defensoria pública. É lá que também pode ser procurado, né, diante de situações assim, já quando a questão chega ao extremo. Mas eu tenho a impressão que muito dessa violência contra a mulher surge em decorrência de um mal muito grave, que é a dependência química, tanto alcoólica quanto as drogas de abuso, que levam o sujeito a uma situação extrema. Sai do seu estado natural, normal. Às vezes o próprio casal é dependente, né? Já se junta nessa situação, falta o respeito em decorrência também desse devaneio atingido com a droga, né? Muitas então, vezes se chega a atos absurdos, completamente, né? Absurdos. Eu acho que tem que haver, em primeiro lugar, também o encaminhamento dessas pessoas às outras organizações que correm em paralelo e desenvolvem um trabalho excepcional, como os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, Naralon. A família pode procurar tanto o que é dependente quanto o que não é dependente, porque há entidades que atuam em paralelo.
Um para auxiliar aquele que é vítima e outro para auxiliar aquele que é dependente. A igreja tem um papel importante, né, com Importantíssimo. encontros de casais. A Igreja Católica tem um trabalho lindo, é o ECC, né, Encontro de Casais com Cristo. A Igreja Adventista também tem um trabalho nesse sentido, a Igreja Batista e outras igrejas. Esse envolvimento com a fé, com a religião, pode ajudar também? Então, deixa eu só completar a fala do doutor aqui, que ele citou um grupo específico, a questão do álcool, né, da pessoa que usa, é dependente químico. Mas, infelizmente, hoje, a gente escuta depoimentos, doutor, com certeza o senhor sabe disso, pessoas que não têm nenhum vício. A violência, ela atingiu a todos os níveis sociais, e inclusive segmentos religiosos. Eu tenho escutado vários depoimentos de mulheres cristãs que são vítimas de violência emocional e até física com pastores, com cristãos, com homens de bem, né? Sim. Padres também, de modo geral. Mas o que eu quero dizer, o agressor não fuma, não bebe, nada. E ele vem e agride essa mulher emocionalmente e chega a fisicamente. Eu dizer que a maioria Sim, dos a casos maioria. é decorrente Isso. disso. Mas existe, isso. claro. Eu achei importante em todos os colocar, setores. porque existe até um tabu de se tratar isso nas igrejas, nos segmentos religiosos. Você citou aí vários religiosos, inclusive o padre, né? O padre não é casado, não tem família, mas só para ilustrar que entre todas as comunidades cristãs, religiosas, pode haver Em vários segmentos religiosos. Isso tudo é porque nós ainda vivemos numa sociedade de um sistema patriarcal, onde a mulher é submissa ao homem, a figura homem e figura mulher. Né? Então, a violência que ela está citando por ser psicológica está ligada a isso. A mulher é submissa à figura masculina, o sistema patriarcal. Isso influencia demais qualquer tipo de violência contra a mulher. Existe um conflito aí entre gêneros. Será que esse modelo da família patriarcal, como a Catarina citou aqui, é o ideal? A família está em crise ou é o modelo atual que está em crise? Nós vamos voltar daqui a pouquinho, nós vamos discutir ainda mais no próximo bloco. Aguarde um instante, voltamos já. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.